gente boa, é um privilégio ter esse tempo com vocês e abrir a palavra, ser encorajado por ela. Vocês vão ouvir um pouco de vento, uns passarinhos por aí. Eu estou aqui na fogueira do PV e é a 27ª gravação. Eu tenho respeito por aqueles que conseguem fazer um vídeo sem erro, direto. Tem gente que tem muita naturalidade, facilidade, um carisma, enfim, desenvoltura. Eu tenho uma paisagem bonita, pelo menos já ajuda um pouco, certo? Mas enfim, vamos lá para o que interessa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dificuldades que podem se tornar oportunidades para que o evangelho cresça e assim encorajando outras pessoas. Nosso texto base é Filipenses 1, do 12 ao 14. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Quero abrir com vocês também e ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, que diz o seguinte: apesar de ter sido maltratado e insultado em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Paulo, durante a sua vida, teve muitas dificuldades, muita luta. Em 2 Coríntios 11, tem uma lista de que ele foi chicoteado 39 vezes, foi 5 vezes chicoteado 39 vezes, sofreu naufrágio, foi golpeado, traído. Então, Paulo teve muitas lutas durante sua vida. E em Filipenses fala, no início, no versículo 12, aquilo que me aconteceu. Para a gente entender um pouquinho do contexto, a gente tem que ir lá para Atos 16. É uma história bem interessante, a gente não vai ler tudo, mas no versículo 22 diz que eles foram, Paulo e Silas, açoitados, e diz no 23 que foram severamente açoitados. Depois eles foram aprisionados por um dia. E é interessante porque o carcereiro, ele se converteu. Ele tomou essa decisão por Cristo. E Paulo, ele não deveria ter sido chicoteado. Mas essa dificuldade gerou uma oportunidade para que o reino crescesse, ou seja, uma vida foi ganha. Alguém entendeu o evangelho e se arrependeu dos seus pecados. E após ele vai para Tessalônica, no capítulo 17, e lá fala que alguns judeus, no versículo 5, reuniram homens perversos, desocupados, e iniciaram um tumulto. Eles foram até a casa de Jason, Paulo não estava lá, prenderam Jason, depois Jason pagou a fiança. Paulo foi para Bereia, e lá fala que, sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, eles alvoroçaram multidões. Então, a gente tem essa convicção, essa certeza que Paulo teve muitas lutas. Ele começa, Filipenses, falando aqui o que me aconteceu. Ou seja, ele poderia estar reclamando, murmurando, eu tenho cidadania romana, não deveriam ter me tratado assim. Porém, ele diz, isso serviu para o progresso do evangelho. Por quê? Porque toda a guarda do palácio, Filipenses 1, 13 agora, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio que estou na prisão por causa de Cristo. Ou seja, não era por algum crime cometido, mas pelo fato, a causa nobre é Cristo. E muitos souberam disso. Tanto é que os guardas que ficavam acorrentados, nesse período aqui, que Paulo está escrevendo a carta de Filipenses, de Tessalonicenses, ele está numa prisão domiciliar. Ele tinha passado por Filipos, sofreu aqueles açoites, ficou preso um dia, e agora ele está nessa prisão domiciliar escrevendo para os filipenses.
E nesse período, os soldados eram acorrentados a ele e tinham turnos. E Paulo também utilizava dessa situação complicada para uma oportunidade de falar de Cristo para esses soldados, para que novamente o reino fosse desenvolvido. E os irmãos, versículo 14, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e testemunho. Muito interessante, porque a gente vê uma linha. Ele transformou uma dificuldade em uma oportunidade para que o reino crescesse e muitos anunciassem então o evangelho com coragem, com determinação. Para mim, quando eu ouço, vejo o testemunho de alguém que tem dedicado a sua vida e aí a pessoa tem muitas dificuldades, mas continua tendo uma conduta, sendo um modelo, uma referência, isso me anima, me encoraja. Então não é desculpa de, eu estou sofrendo, eu estou com essa situação complicada. Não, é uma oportunidade para que o reino cresça. E se a gente for comparar, Paulo estava numa prisão domiciliar, recluso, e nós, no meio dessa pandemia, e Paulo utilizou dessa situação para escrever cartas, para encorajar pessoas, receber pessoas, para pregar o evangelho para soldados, enfim. Então, nós vemos essa linha, transformando dificuldades em oportunidades para que o evangelho cresça e assim encorajando pessoas. Porque o texto termina falando que alguns irmãos, em sua maioria, motivados pela prisão, eles anunciaram o evangelho. E Tessalonicenses também fala que eles, em meio a muita luta, Deus ajudou eles a anunciar o evangelho. Certo? Espero que esse texto, esse devocional possa animar, lembrar que nós temos sim uma situação de pandemia, mas nós temos oportunidades, desde mandar uma mensagem, ligar para uma pessoa. Eu quero agradecer a todos que têm se preocupado com a nossa família, têm mandado mensagens, ligado, e de fato a gente sente muito bem cuidado nesse sentido. E a gente pode fazer coisas muito práticas, desde ouvir alguém que está nesse período e precisa desabafar, enfim, precisa comentar como está se sentindo. E também podemos ajudar alguém financeiramente, doando alimento, ou, enfim, tem várias oportunidades nesse sentido. Quero orar com vocês para encerrar esse tempo. Querido Deus, muito obrigado pela vida de Paulo, muito obrigado porque ele é um exemplo de que meia luta, meia dificuldade, ele transformou isso numa oportunidade para que o teu reino crescesse, para que pessoas conhecessem o evangelho verdadeiro, saber que a esperança, o único caminho, a única verdade, a vida verdadeira é tu, Jesus, e que a gente possa, de fato, se alegrar, se encorajar, através da tua palavra, para a semana colocar em prática, seja em ações simples, ligando, mandando mensagens, prestando algum tipo de serviço. E te agradeço porque a gente tem muitos motivos de gratidão e que a gente possa enxergar, ter uma perspectiva correta, Pai. Obrigado por esse tempo, em teu nome que eu oro, Jesus. Amém. Lembrei de mais 2 versículos, um que fala que todos que querem viver piedosamente serão perseguidos, e João também fala que nesse mundo a gente vai ter aflições, contudo tem um ânimo, Jesus venceu o mundo. Então a Bíblia está cheia de passagens que nos encorajam diante da dificuldade para que o Evangelho, o reino possa crescer. Certo? Que Deus abençoe e uma ótima semana a todos.